Senhor presidente, eu participo pela primeira vez dessa CPMI. Estava acompanhando à distância. Mas só um instantinho, Excelência. Vossa Excelência foi orientado sobre as regras que nós temos aqui com relação a citar outros parlamentares? Citar das 5 minutos para os outros. Sim, eu fui senador, era o artigo 14, né? É isso. Senado era o artigo 14. Foi não. Muito obrigado, presidente. Foi não. Segura meu tempo aí, começa de novo. Pode devolver o tempo ao deputado. Segura meu tempo. Foi não. Presidente, eu via muito fora e vi aqui os debates. Eu, infelizmente, escute, os parlamentares, às vezes, são julgadores. Eu já fui de uma comissão do impeachment. Naquele momento, a gente muda a posição. Tem que ter uma posição de julgador. Uma comissão parlamentar de inquérito, desculpe, presidente, não pode ser isso. Um circo que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Não pode, com todo o respeito, ser um palco para Vossa Excelência ser candidato a senador em Minas Gerais, nem para o relator, deputado Alfredo Gaspar, ser senador em Alagoas. Nós temos que ir atrás da verdade. E aqui eu vou dizer uma coisa aos senhores. Aqui é preciso reestabelecer a verdade. Se tem uma investigação sobre o Banco Master e sobre o INSS, é porque o governo do presidente Lula começou no INSS com a CGU, ministro Vinícius Carvalho, e a Polícia Federal no governo do Lula. Porque, como disse o deputado Pimenta, eu quero aqui fazer uma cronologia. Vorcaro tentou comprar o Banco Máxima em 2017. O Banco Central não autorizou. Em 2018, o Banco Central inabilita o Banco Master. O que aconteceu? Em 2019, Bolsonaro assume, Roberto Campos Neto é presidente do Banco Central. Houve um fato extraordinário. Um banco que estava inabilitado volta a ser habilitado e o Vorcaro assume o controle acionário. E o Banco Central autoriza. Quando os senhores viram os telefones que foram vazados, porque uma comissão parlamentar de inquérito tem que investigar, não pode ser uma comissão só de vazamento. Quem estava lá? O telefone do Flávio Bolsonaro? O Vorcaro tem 8 telefones. Apareceu 2. O Nicolas aparece nos 2. Se tiver mais um, é música do Fantástico, deputado Sóstenes. Na verdade, houve uma movimentação política, sim, de setores do bolsonarismo e de outros partidos dentro do Banco Central para fortalecer e dar força ao Banco Master. Ontem eu entrei na Polícia Federal e na PGR para abrir uma investigação contra Roberto Campos Neto. Sabe quantos comunicados houve da FEBRABAN e do Fundo Garantidor de Crédito? Dezenas de comunicados escritos ao Roberto Campos Neto que aquela operação do Banco Master era fraudulenta, que não tinha lastro. O que fez o Roberto Campos Neto? Nada. E não sou eu o investigador, mas todo mundo sabe aqui a pressão política que houve. De muita gente, de ministros do governo Bolsonaro que viviam em cima do Roberto Campos Neto. Presidente, eu desafio aqui a imprensa. Perguntem ao Flávio Bolsonaro se ele nunca encontrou o Vorcaro, se ele não jantou com o Vorcaro, se não teve encontro pessoal com o Vorcaro. Ele vai fugir, porque ele não vai ter coragem de negar, porque eles eram próximos. Em que momento houve a virada? Em 2025. Quero dizer mais uma coisa. Em 2024, no final de 2024, Roberto Campos Neto tenta salvar o Banco Master, vendendo a outra instituição financeira, o que não foi permitido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Em especial, teve o Banco Itaú que se posicionou contra. O que teria acontecido
Se essa operação privada tivesse acontecido, Vorcaro estaria livre, com bilhões e bilhões desviados. Essa era a verdade de tudo isso. Houve um crime feito pelo Roberto Campos Neto com seus patrocinadores políticos, com gente grande do governo Bolsonaro, desde o começo. Desde o começo. Entra 2025, aí começa a pressão para o BRB comprar o Banco Master. Foi a última tentativa de salvar a cabeça do Vorcaro. O que é que aconteceu no nosso governo? Galípolo faz a liquidação do Banco Master. E a Polícia Federal foi para cima. E Vorcaro está preso. Senhor presidente, alguém aqui acha, até os senhores, se fosse o governo Bolsonaro, a Polícia Federal teria prendido o Vorcaro. Teria feito uma investigação como essa. Foi uma decisão de um governo, do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad. Esse escândalo teria que ser apurado. Faria a Polícia Federal no governo Bolsonaro? Os senhores querem que eu lembre a frase do Bolsonaro quando investigavam o seu filho por rachadinha? Eu não vou esperar, desculpe os termos, foder minha família toda, de sacanagem os amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe, troca o ministro e ponto final. Isso é o Bolsonaro. O que o Moro disse do Bolsonaro, um estadista, tem um compromisso de dirigir o país pensando no bem-estar geral e não em proteger filho ou família da ação da lei. Isso é o Moro, que agora está abraçado com o Flávio Bolsonaro. É uma contradição dele. Disse mais o Moro: o que não se poderia admitir era a destruição do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro com o propósito de salvar da lei o filho de alguém, mesmo sendo ele o filho do presidente da República. De que forma agiu Lula? Quando os senhores tentam fugir dessa verdade aqui, falando de Lulinha. O que disse o Lula? Vai ter que investigar tudo. Se tiver algum problema, algum crime, vai ter que pagar. E o senhor disse, eu já falei hoje cedo, numa entrevista SBT News, com o presidente Carlos Viana, existe alguma evidência, o jornalista Raquel Landi, hoje, de que o presidente da República tenha recebido dinheiro do careca do INSS? Responde o presidente Carlos Viana. Bem, vamos deixar claro para o país o seguinte: eu não posso dizer que o filho do presidente, Fábio Luiz da Silva, tenha culpa. Eu não posso afirmar efetivamente que ele tenha qualquer responsabilidade sobre o INSS. Isso foi correto. Continua. No período que vocês estiverem de posse do sigilo fiscal e bancário do Lulinha, não foi possível verificar se ele recebia ou não recebia esses 300 mil reais? E Vossa Excelência responde: não foi possível. Agora o crime é do Roberto Campos Neto, mas não é só Roberto Campos Neto. Aqui onde entra o ponto importante: o Banco Master entrou com força no consignado, nas operações do INSS. A fraude era de um governo. Onyx Lorenzoni, José Carlos Oliveira. Aqui em 2020, depois do Vorcaro ter assumido o controle do Banco Máximo, Banco Máximo firmou um acordo com o INSS para operar crédito consignado. Foi depois do Vorcaro. Depois continua. Ampliaram a margem de crédito consignado de 35% para 40% para 45%. Onde os senhores sabem que tinha 60 mil na conta dele de campanha, do dono daquela Amar, Felipe Macedo Gomes, que colocou na conta dele. Mas vamos mais à frente. Tem envolvimento do João Rama, do Ministério das Cidades. Sabe o que fizeram ao criminoso, que até hoje impacta a população brasileira? Colocaram crédito consignado no Bolsa Família, presidente. Colocaram crédito consignado no BPC. Criaram um cartão benefício consignado para auxílio funeral, para tudo isso. Hoje, isso é responsável por uma boa parte dos endividamentos da família. E aqui foi a junção.
Você sabe que boa parte desses recursos foi em outubro de 2022. O interesse eleitoreiro do Bolsonaro juntou-se ao interesse financeiro desses grupos, em especial do Banco Master. Senhor presidente, quem vai levar isso à frente aqui, essa investigação, é o Banco Central. Vão aparecer todos os nomes. Abriram a sala cofre, fecharam no mesmo dia. Por que fecharam? Porque apareceu o nome Flávio Bolsonaro. Se uma coisa a gente tem orgulho, é de ter uma Polícia Federal independente, porque essa é a orientação do nosso presidente Lula. Obrigado, Excelência.